O PCC é alvo da maior operação da história do Brasil contra o crime organizado. Inclusive, sai aqui que eles controlavam mais de 30 bilhões de reais na Faria Lima. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar. Antes de te mostrar essa operação, essa mega operação, eu vou te mostrar uma matéria da Revista Oeste sobre esse tema. Uma matéria do G1 sobre esse tema, nós vamos inclusive comparar as matérias. Eu vou te mostrar a fala de um especialista e algumas causas, né, que você vai identificar aqui junto comigo, do porquê nós chegamos a esse ponto. Vou te mostrar a mega operação e ainda vou te mostrar o vídeo de uma pessoa que eu não sei nem se eu posso chamar isso de desafio, mas ele me chamou para um debate e eu vou aceitar. No vídeo de hoje, nós vamos ver tudo isso, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal. É muito importante que você dê o like agora. Se você não é inscrito, se inscreva agora, beleza? Vamos lá? Eu vou começar com o seguinte, né? Aliás, eu não posso deixar de falar que eu gravei um mini documentário, né, sobre facções criminosas e sobre uma vítima que você vai ver aqui, de um senhor que vendia churrasco na rua e ele foi vítima justamente do crime organizado nessa troca territorial. Certo? Esse aí vai ser só para os membros, porque a gente mostra coisas que não dá para mostrar aqui no YouTube, que infelizmente desmonetiza, né? Aquela história. Se eu mostrasse aqui um monte de criança sensualizando, beleza, eu ia ganhar dinheiro e tá tudo certo. Mas como eu quero combater o crime organizado, a plataforma simplesmente não deixa que eu faça isso, né? Vamos lá. Vou começar com essa matéria aqui da Revista Oeste que diz o seguinte, eu vou ler junto com você. 1/4 dos brasileiros vive sob o controle de facções criminosas, mostra estudo. Pesquisa indica que entre 50 e 60 milhões de pessoas precisam se submeter ao narcotráfico. 1 em cada 4 brasileiros vive atualmente sob regras impostas pelas organizações criminosas que faz o Brasil liderar com folga o ranking de países da América Latina com mais domínio de facções. Os dados constam no Estudo de Governança Criminal da América Latina, né? E aqui... Certo? O levantamento estima que entre 50 e 60 milhões de pessoas no Brasil, equivalente a 26% da população, sofrem influência direta da chamada governança criminal. Na América Latina, esse fenômeno atinge entre 77 e 111 milhões de habitantes, o que representa 14% da população regional. E aí sai aqui esse gráfico mostrando em vermelho, né, a prevalência, vamos chamar assim, né, de criminal governança e de presença em azul, né, abaixo. E aí quando você pega, eu vou analisar ele de baixo para cima, você pega assim, você não está comparando com a Suíça, você não está comparando com a Dinamarca, você não está comparando com a Alemanha, você está comparando com Nicarágua, Paraguai, Chile, Uruguai. Olha a diferença, tá? Olha a diferença, tá? De onde estão as barrinhas. Aí você vai subindo, você pega o topo do ranking antes de chegar no Brasil, você vê a Costa Rica. Você vê que mesmo a Costa Rica, que está no topo do ranking, ela nem se compara com o Brasil, né? O Brasil está muito acima em tudo, inclusive quando você pega aqui, ó, pessoas vivendo com criminal governance, né? Com governança criminal, sob a tutela do crime organizado. Você vê que em todos os países, né? Tudo bem que são países menores, claro, mas você vê aqui ponto 2, ponto 4, ponto isso, ponto aquilo, né? Um país que tem bastante aqui, se pegar o México, que é um país um pouco maior, você chega de 9.5 a 13.7. Quando você olha para o Brasil, velho, 50.6 a 61.6, cara, é muita gente. É muita gente, o que dá muito poder para essas facções criminosas. Uma coisa que a gente tem falado aqui é o seguinte, você não tem mais que entender a facção criminosa como brasileiros que cometem crimes. Não, você tem que entender como um exército estrangeiro que domina territórios, tem tropa, tem hino, faz propaganda, tem armamentos fortes e deixam reféns milhões de pessoas. É assim que você tem que entender o crime organizado. Inclusive, a última frase aqui antes do gráfico é o seguinte, as normas definidas pelas facções impactam desde o cotidiano dos moradores, presta atenção, até processos eleitorais e acesso a serviços públicos. Ou seja, o dinheiro que o Estado gasta para prover serviço público, ele é intermediado através do crime organizado, então é um uso direto do recurso estatal através, né, do crime organizado e mais, processos eleitorais. Como é que você pode garantir a democracia com uma urna que vai para um território dominado pelo tráfico? Um dos projetos que a gente quer colocar é justamente para você impedir que a urna eletrônica vá para esses territórios. Enquanto esse território não for absolutamente liberto do tráfico de drogas, essa urna tem que estar em outro lugar, né? Primeiro, para você garantir fisicamente que as pessoas possam votar livremente. Segundo, que é para você misturar os votos daquela região com ou de outras regiões que não estão dominadas pelo crime, dificultando o crime organizado a identificar e metrificar
Quais comunidades estão votando em quem eles mandam? Isso é urgente, isso é para ontem, tá? E aí, vou te mostrar essa outra matéria, tá? Do G1, que diz o seguinte: PCC controla ao menos 40 fundos de investimento com patrimônio de mais de 30 bilhões de reais, diz Receita Federal. Segundo a ordem federal, os fundos financiaram a compra de um terminal portuário. Para que esses caras precisam de terminal portuário? Será que é para fazer tráfico internacional de drogas? Não vimos aquela operação do Brasil levando droga para Portugal, parando numa ilha para abastecer e não sei o que lá? 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, como fazendas milionárias no interior de São Paulo. Né? A Receita, um dos órgãos que integram a Mega Operação Nacional contra o Crime Organizado no setor de combustíveis, diz que já identificou ao menos 40 fundos de investimento multimercado imobiliários com patrimônio de 30 bilhões controlados pelo primeiro comando da capital PCC. E aí eu vou te contar uma coisa, eu vou fazer o seguinte, ó, uma coisa que muita gente me dá bronca que eu faço aí, ó. Isso aqui, tá, é a vista da janela de onde eu tô. Quando você pega ali, ó, não sei se dá pra ver uma pontinha amarela, aquela pontinha amarela é um posto Ipiranga. Aquele posto Ipiranga, cara, antes dele ser Ipiranga, há muitos anos atrás, tá? Ele era um posto que todo mundo sabia que era um posto dominado pelo PCC. Todo mundo sabia, todo mundo sabe. Ali era um posto que, inclusive, tinha aqueles tanques embaixo dos tanques. Então você tinha um tanque de gasolina embaixo, né, que era um tanque bom, e um tanque de gasolina embaixo daquele, que o raio-x não pegava, com combustível adulterado. Quer ver? Eu vou te mostrar outra coisa aqui na janela. Da minha outra janela, vou te mostrar uma coisa. Tá vendo esse prédio aqui, ó? Esse prédio aqui, que é gigante, ele tem mais de 55 andares, que é esse prédio aqui, ó. Caramba, cadê meu dedo, meu? Ficou gigante. Esse prédio aqui, ó. Este prédio aqui, ó. Tá vendo que ele tem até isso aqui, ó? Se não me engano, isso aqui é um heliponto, tá? Este prédio, um dos prédios mais altos da América Latina. Todo mundo sabe que um monte de gente do PCC mora ali, inclusive aquele Vinícius Gritzbach, né, que foi morto no aeroporto de Guarulhos. Ele morava nesse prédio, né? Então, quer dizer, as pessoas é aberta aqui. Todo mundo sabe quem são as pessoas, né? Todo mundo sabe onde esses caras frequentam, todo mundo sabe quem esses caras são, todo mundo sabe os carros que esses caras têm, todo mundo sabe onde eles moram, todo mundo sabe, cara. É uma coisa aberta, tipo assim, todo mundo sabe, tá? Tem até uma outra história que eu não posso contar em vídeo aqui, né? Quem sabe eu conto para os membros, assim, é perigoso, mas tem uma outra história daqui das redondezas que eu não posso contar ainda, né? Voltando para cá para a matéria. Segundo o órgão, as operações de ajustamento do mercado financeiro de São Paulo por integrantes filtrados na famosa Faria Lima. Esses fundos de investimento foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio. A Receita Federal afirmou ainda que esses 40 fundos são fechados com um único cotista, geralmente com outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação do dinheiro criminoso. Esses fundos financiaram a compra do terminal portuário. Entre os bens adquiridos com esses fundos estão 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, cara. Que é isso? E uma residência em Trancoso, na Bahia, adquirida por 13 milhões de reais. Né? A principal fintech investigada atuava como banco paralelo da organização criminosa e movimentou sozinha 46 bilhões de reais não rastreáveis no período. Tem até uma foto aqui, né, da saída deles, né, para a mega operação. Um negócio assim de cinema mesmo. Né? Aí vem uma outra parte interessante. As principais empresas alvos da operação são as seguintes: o grupo Asper/Copap. Quem denunciou isso em live esse ano? Quem? Nós. Eu falei pra você, cara, não é à toa. E assim, a gente pode aqui mostrar coisas esquisitas, como por exemplo, por que será que o governo do PT, de repente, parou de dar dinheiro para NP, para fiscalização de posto de combustível adulterado, hein? Por quê? Fala pra mim. Enfim, né? Donos de usinas, formuladores, empresas que misturam combustíveis, distribuidores e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa. A BK Bank, né, fintech utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas de bolsão não rastreáveis, e a REAG, fundo de investimento, usado na compra de empresas e usinas para blindagem do patrimônio dos envolvidos. De acordo com os auditores federais, essas empresas financeiras também financiavam outras campanhas importadoras que atuavam na compra do exterior e de produtos como nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos de formuladores e distribuidores vinculados à organização criminosa. Esses produtos eram comercializados em uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis que atuavam em 10 estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.
A maioria desses postos tinha o papel de receber o dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transitar os recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro. Ainda segundo a investigação, somente entre 2020 e 2024 foram importados mais de 10 bilhões em combustíveis pelos investigados. Fala aqui das formuladoras, tal, das financeiras, etc. E aqui tem a mega operação contra o PCC, né, onde tem 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, 42 deles na Avenida Faria Lima, né, em 8 estados, etc. Como funcionava o esquema? Essa figurinha está bem feita aqui. A importação irregular de metanol, produto altamente inflamável e tóxico, é desviado pela facção. O metanol é enviado a postos e distribuidoras e usado para adulterar combustíveis. A facção também se infiltrou no setor de produção de cana-de-açúcar e com isso absorveu distribuidoras e transportadoras. O MP identificou fraudes em mais de 300 postos do país, mas o setor estima impacto em mais de 2.500 postos só em São Paulo. O dinheiro movimentado passava pelos fintechs, controlados pelo PCC, que tem 40 fundos de investimentos e 30 bilhões de patrimônio. Segundo a Receita, 7,6 bilhões deixaram de ser declarados em São Paulo. A última vez que eu li um esqueminha como esse, o YouTube tirou o meu vídeo do ar por incentivo ao uso de drogas. Eu estava lendo uma matéria que mostrava o suposto esquema em que o Cariani supostamente faria parte, né? YouTube, não tire meu vídeo do ar. Isso aqui não incentiva nada, né? E aí ele mostra aqui na Força Tarefa Nacional que essa mega operação, né, ela é composta por 3 operações. A Quasar, a Tank, a Carbono Oculto, né? E aqui tem um esqueminha também, ela lava dinheiro por meio de fintechs. Então, os membros da facção tinham dinheiro ilícito, lava, né, nos pós-combustíveis e lojas de conveniência, vira dinheiro lícito. Esse dinheiro lícito é colocado em fintechs, esse dinheiro lícito das fintechs é colocado em fundos multimercados, ou seja, esses caras viram sócios, né, de um monte de empresa através desses fundos. E aí você tem aqui fundos imobiliários e bens de luxo, né? E aí os reais proprietários desses bens, na verdade, são os membros da facção, né? E aí tem tudo isso daqui. Aí, brother, sai aqui, né, no Space Liberdade, essa imagem, né, do tamanho da operação, com a galera saindo, né, com um monte de viatura, isso aqui na região de São Paulo, né, quem conhece São Paulo sabe esse lugar, né, e aí sai uma declaração também do secretário da Receita dizendo que fake news sobre o Pix ajudou os caras. Dá uma olhada. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Pausa aqui. Você vê como tudo aqui no Brasil é complicado. Primeiro, cara, que é óbvio que não se tratava de tributação. A gente falou isso, inclusive. Segundo, que vocês queriam vigiar o Pix de todo mundo. Tá? Isso ajudou, né, as facções criminosas? Sim. Por outro lado, não dá pra dizer que o governo é ingênuo e que a Receita Federal não queria olhar o Pix de todo mundo pra arrecadar ainda mais, tá? Vamos lá. Mas foi o vídeo do Nicolas. Outra história que eu sempre falo. O Nicolas tá tão preocupado com o Brasil, por que quando o Paulo Guedes quis taxar de verdade o Pix, não é que ele quis observar, ele quis taxar o Nicolas não fez videozinho de camiseta preta com fundo preto? Vamos continuar. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news. Sim, dá uma ajudada nos caras, mas assim, não força a mão, né? É fake news, não força a mão. Vamos ser sinceros, vai. Esses caras já estão operando, ó, há muito tempo. Eu acabei de falar, esse posto aqui, cara, quando eu era criança, todo mundo sabia de quem que era. Né? O cara que morava ali, todo mundo sabe. Vai. O crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano,
ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Aqui no Brasil é muito complicado, porque é o seguinte, o Felca denuncia abuso infantil em vídeos na internet. Vamos passar então uma regulação para censurar redes. O crime organizado lava dinheiro, etc. Vamos passar então uma normativa para que você tenha mais controle do governo sobre as suas transações financeiras. Aqui é tudo muito complicado. E aí, velho, vamos falar, antes de eu mostrar o vídeo do cara que me convidou para o debate, eu vou ler um trecho aqui do pesquisador, porque assim, esses especialistas, esses pesquisadores, caras, assim, quem viveu nos anos 90, ou então você pode fazer uma pesquisa, era uma só narrativa. Era aquela instituto, como é o nome do Sou da Paz, esse instituto, puta, esqueci o nome agora, da Ilana Zabó, desses caras todos aí, né? Sou da paz, se você andar armado não te quero mais, sabe? Um negócio assim, né? Não, os especialistas de segurança sempre, né? Ajudando, passando a mão na cabeça de bandido. E aí vem o pesquisador, né? O estudo também questiona o senso comum de que as facções se proliferam apenas em áreas em que há ausência do Estado. Os pesquisadores apontam que o mais provável é que ocorra o oposto. Se você olhar o Brasil, as facções são muito fortes e o país tem um Estado forte comparado a outros lugares. E onde surgiam as facções? No Rio e em São Paulo. A facção mais forte, o primeiro comando da capital e o PCC, nasceu em São Paulo, o Estado mais rico da União. Diz Benjamin Lessing, professor de ciência política da Universidade de Chicago. Eita, nós! Lessing levanta a hipótese de que a força da repressão estatal pode ser o catalisador de expansão da governança criminal de uma facção. Não, cara. Inclusive, justamente as facções crescem mais quando você afrouxa as leis, né? Ele cita, por exemplo, os altos níveis de encarceramento, a repressão ao tráfico de drogas, operações policiais dentro de territórios controlados por facções, como fatores que, paradoxalmente, acabam fortalecendo o crime. É inacreditável, cara. É inacreditável, velho. Quanto mais existe a ameaça da polícia entrar e apreender drogas, mais a facção tem incentivo para governar um território. Acho que é consistente a ideia de que a repressão estatal é o motor da governança criminal. Eu acho que sim. Eu acho que se a gente tirasse o Estado, a polícia, a repressão policial, os traficantes iam, sei lá, talvez não ser tão violentos com a venda do CVNet, né? Talvez seja isso. Os pesquisadores ponderam no artigo que os resultados obtidos têm limitações significativas, mesmo após exercício de validação e determinação de erros. Os dados, segundo eles, são os mais propensos a subestimar do que superestimar a verdadeira prevalência da governança criminal. Isso porque a pesquisa Latinobarômetro, além de questionar apenas algumas atividades centrais de governança, tem dificuldade de obter acesso de recenseadores a áreas com forte controle de gangues. Se você perguntar se aquele local tem muito crime, as pessoas vão dizer que sim. Muitas vezes a taxa de vitimização é superestimada, por exemplo. Agora, se você perguntar se o crime controla e coloca ordem, não é tão comum a pessoa achar que o crime está melhorando a segurança quando não está. É mais difícil ter um falso positivo com uma pergunta dessas, afirma Lessing. Eu não sei nem como começar a falar desse cara, né? É mais para te trazer o exemplo. E aí, finalmente, vamos ver que esse rapaz fala. Tem um canal chamado Iconografia da História. Eu gosto bastante dos vídeos desse rapaz. Eu acho que ele é mais de esquerda, né? Ele é mais de esquerda, acho que nesse trecho, inclusive, ele fala. E ele fala bastante sobre crime, etc. E ele falou esse trecho, tá? Que já me mostraram. E aí eu vou reagir com você. É um trecho curto onde ele me cita aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Então, não é de falar mal ou bem da esquerda ou da direita. Eu sou uma pessoa de esquerda. É o local onde eu me posiciono, chama centro-esquerda. E eu não tenho problema de fazer debate com quem quer que seja. Sei lá, com o Jones Manuel, com o Kim Kataguiri, com nenhum deles. Desde que a gente... Por que no meu nome você travou, cara? Desde que a gente consiga fazer um debate, uma discussão, que seja do ponto de vista da realidade de quem tá vivendo isso. Da realidade da família do Alexandre, que foi morto por não pagar uma organização criminosa que subiu mais de 100% a taxa deles. Porque se eu falar que o problema é o capitalismo e jogar pra questão revolucionária, quem tá vivendo hoje em dia, pra ele tanto faz, porque a revolução vai demorar muito pra acontecer, a educação vai demorar muito pra acontecer, ele tá vivendo esse momento aqui do roubo de celular, do crime, de uma série de coisas. Se eu for fazer uma discussão, por exemplo, com alguém que é extrema direita, que diz que quer jogar uma bomba dentro de uma favela, como que eu vou concordar com isso, pai? Entende que às vezes a discussão não tá dentro da realidade? E como vocês querem que eu discuta isso se eu estou passando a realidade todos os dias aqui pra vocês? Concordo com você. Eu vou comentar no seu vídeo agora, falar: gosto dos seus vídeos. Aceito trocar essa ideia sim. E eu tô gravando, né? Pra você ver o tom do que eu tô aceitando. Bora marcar? Bora marcar.
Eu acho que vai ser muito bom trocar uma ideia com você, sem imitada, sem lacrada, sem nada. Vamos trocar uma ideia. Você tem muita experiência, cara. Tenho certeza que eu vou aprender bastante, né, trocando essa ideia com você. E eu acho que eu tenho alguma coisa a adicionar a você também. Demorou? Então, mandei lá, tá aceito. Pessoal do vídeo aqui, dá like, se inscreva no canal. Um abraço. Vamos questionar tudo. Tchau!